Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal para falarmos aqui a respeito da trama das trevas e essa possível eminente terceira guerra mundial. Pois bem, gente, tenho visto muitas pessoas comentando vários aspectos desse conflito, né, que está acontecendo atualmente na Europa. Eu queria dizer para vocês que tem muita fake news acontecendo por aí, tá? Vamos ficar de olhos bem abertos, porque a coisa tá escandalosa em termos de fake news. A trama das trevas. E no dia 19 de fevereiro, né, antes do início deste conflito de forma oficial, eu fiz uma live, depois vocês assistam, tá certo? Tá no nosso canal aqui também, em que eu pedi às pessoas oração como caminho e resposta para esse conflito, porque como médium sensitivo, né, que eu sou, eu consegui sentir toda essa energia, essa vibração densa um pouco antes do conflito, não só eu, como várias outras pessoas, né? E passei aquela semana, inclusive, sem saber o que era, né? Porque eu passei a semana inteira, por volta ali do dia 12 até o dia 19, me sentindo assim. No outro vídeo eu esclareço os sintomas. Se vocês quiserem, assiste, tá aí no canal, tá? É o primeiro vídeo do canal, inclusive. Canal novo, recente. Então não é o foco desse vídeo, então qualquer coisa vocês conferem lá, beleza, gente? Bom, o que acontece? De um lado, eu vejo um grupo de pessoas disseminando o problema do conflito de forma puramente materialista, né? Do ponto de vista geopolítico, em que envolve interesses econômicos, né? Esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Por outro lado, pessoas que trabalham, né, com as chamadas teorias da conspiração, ou mesmo dentro da espiritualidade, muito preocupadas, ou às vezes não tão preocupadas, mas acreditando que o conflito se trata porque na Ucrânia se estabelece hoje alienígenas, os reptilianos. Também fiz vídeo explicando o que são os reptilianos, tá certo? Tá aqui no canal, quem não assistiu ainda assiste lá. O vídeo chama Reptilianos Estão Encarnados Entre Nós, beleza? Para ficar mais claro isso que é um mito, tá? A ideia de reptilianos encarnados vindos de outros planetas e controlando a Terra. Não é assim que funciona, tá? A coisa não é por aí. Assistem meu vídeo lá que vocês vão entender um pouco melhor sobre isso, tá? Então vamos tomar cuidado, porque é literalmente uma trama das trevas. É colocar a população inteira com medo, a população inteira desinformada e puxando as pessoas para o buraco junto a eles. Eles quem? Os seres espirituais que estão no umbral grosso, que controlam o planeta nos bastidores. É deles que eu estou falando, tá? É lógico que quando eu falo que eles controlam o planeta, eles estão controlando também junto com seres encarnados aqui, né, que estão na esfera política, governamental, na esfera econômica, né, e até mesmo no que a gente chama a grande elite mundial, né, o governo oculto, tá certo? Que muitos usam esse termo, governo oculto, para expressar essa elite mundial que acha que é dona do planeta, né? E que está montando essa trama que eu vou estar explicando aqui. Bom, conforme eu expliquei no vídeo de ontem, falando sobre zumbidos e a transição planetária, nós tivemos aí dois portais importantes este ano. O portal do dia 2 de 2 de 2022 e do dia 22 de 2 de 2022, que esse portal do dia 22 é o ápice da coisa. O que são portais? Basicamente, gente, portais são cargas de energia que vêm principalmente do Sol central, mas que são administradas pelo alto comando, né, da direção planetária, que envolve tanto os extraterrestres que estão em outras dimensões, não são extraterrestres encarnados, físicos, quanto o próprio Sananda, Jesus Cristo, né, entre outros mestres ascensionados, seres angelicais, né? Arcanjo Miguel na frente aí dessa batalha, e que através dessa administração dessa energia colocou ela da forma mais precisa no dia 22.
Então no dia 22 a gente pôde observar uma alta carga de energia sendo direcionada para a Terra, em que todos nós estávamos imbuídos. Aqueles que são médios mais ostensivos, né, ou pessoas que já fazem desdobramento lúcido, né, projeção astral lúcida, viu isso de forma clara, né, essa energia chegando na Terra. Não é dúvida para essas pessoas, talvez seja dúvida para aquelas pessoas que ainda não se despertaram e conseguiram, né, abrir o seu terceiro olho, fazer uso do seu chakra frontal de forma a perceber tudo isso e não ter a menor sombra de dúvidas. Para aqueles que estão ainda na fé, esse é um esclarecimento que, como eu disse, esse canal vem resgatar uma série de informações que estão deslocadas de uma certa lógica e tentar encaixar as coisas, tá? A minha proposta de trabalho é essa, a integração, né, da filosofia, ciência, espiritualidade, e tentar ser o mais didático possível, né? Como minha formação é em história, sou professor, então esse é o meu papel aqui, tentar esclarecer as coisas de uma forma mais lógica, porque infelizmente nossa mente ainda é muito lógica, a gente ainda faz pouco uso do coração, né? E é o que a espiritualidade vem nos pedindo muito, para a gente fazer mais uso do coração, né? Do nosso chakra coronário. Então é isso, galera, a gente tem que começar a se abrir, ser mais mente aberta, expandir a consciência para que a gente possa ter os nossos próprios contatos, né? Com os nossos mentores espirituais, com seres de outras dimensões, aí tudo vai ficar mais claro, né? Essa é a ideia. Pois bem, então eu quero esclarecer para vocês que é o seguinte: a partir do momento que essa energia chega na Terra, desses portais, abre um campo de disposição grande para as pessoas se libertarem do véu do esquecimento e passarem a ver as coisas como elas são de fato. Toda essa realidade espiritual, do plano espiritual, o que tem nos tornado prisioneiros desse planeta e nos libertarmos, nos ascendermos, né? O planeta em si já está nesse processo de ascensão. Falta nós, enquanto espíritos, integrarmos a ele. Tá certo? Só que o problema é que é o seguinte: nós temos uma maioria esmagadora de espíritos encarnados, nossos irmãos seres humanos aqui na Terra, né, que estão dormindo, né? Estão assim, completamente zumbis nesse processo todo. Então as tendências e as previsões não são boas. 2022 pode ser um ano mais difícil que a gente vivenciou aí nesse processo de transição planetária, porque vai começar a separação do joio do trigo de forma efetiva, né? Conhecem aquela velha ideia da separação do joio do trigo? Para quem não entende essa metáfora que está sendo usada, é basicamente o seguinte: você tem quanto energético, você evoluiu o suficiente para permanecer no planeta e vivenciar as experiências da nova Terra? Beleza, você pode até desencarnar, mas você volta a reencarnar aqui na Terra para vivenciar essa experiência de uma Terra enquanto planeta de regeneração e não mais um planeta de provas e expiações, tal como ela é hoje. Você não tem, vai desencarnar e vai ser exilado para outro planeta. Tá certo? É isso que é a separação do joio do trigo. E o que está acontecendo hoje no planeta? O que está acontecendo é o seguinte: esses seres espirituais trevosos, que compõem junto com as pessoas que estão sintonizadas a eles, né, os governantes, a elite mundial, estão tentando provocar medo, pânico, terror, para que nós acreditemos que está acontecendo exatamente o apocalipse conforme a Bíblia, e que a gente entre em pânico mesmo geral, porque está se somando aí com uma pandemia, né? Então nós estamos falando de um ano que, por enquanto, no Brasil, né, nós estamos falando do Brasil, é água, são problemas com águas, né, enchentes, são problemas de deslizamento de encostas. Nós estamos falando aí já de um problemão que está acontecendo no nosso país, né? Tem a epidemia, né? Ou podemos falar de epidemias no plural, né? Covid-19, Omicron, entre outras que podem estar surgindo e não sabemos o nome. E agora uma possível terceira guerra mundial, por enquanto uma guerra localizada, mas que pode vir a se tornar uma guerra deslocalizada, né? Uma guerra planetária,
que envolva mais países, como os Estados Unidos, contribuindo pela OTAN, né, junto à Ucrânia, e a Rússia ali, que pode vir até a China como aliada, problemão. Vocês imaginam, né? Só que é a trama das trevas. Quer colocar todo mundo em pânico, para que a sua vibração abaixe, você fique triste, você fique sem esperança, sem fé, achando que até Deus não existe. Deus existe e estamos sendo manipulados pela mídia a termos tais reações frente aos acontecimentos não positivos em que estão sendo anunciados nas nossas mídias manipuladoras, tá certo? Então, volto a repetir o que eu falei no vídeo sobre o que fazer frente a esse conflito. Gente, orar, meditar, tá certo? Não vamos cair na trama das trevas, porque o que eles têm receio, né? Nós estamos falando aí desse governo oculto. Quando eu falo o governo oculto, eu estou falando a composição entre os espíritos desencarnados da quarta dimensão, que estão no umbral grosso, né? Porque o umbral é dividido em 3 níveis: um umbral, a crosta, né? Um umbral médio e um umbral grosso, onde estão de fato, né, reptilianos e draconianos desencarnados, gente, assim como magos negros, mas desencarnados. Não acreditem que tem reptiliano encarnado por aí, que você vai se deparar com ele, ele vai te dar um soco, você vai cair na parede, né? Não vai acontecer isso, porque os reptilianos encarnados estão encarnados em corpos humanos, certo? E eles não têm lembrança de quem eles são. Alguns têm, é claro, porque tudo no universo, né, é energia e informação. Inclusive poder é informação. E como esses caras gostam muito de poder, né, esses nossos irmãos antagonistas que trabalham pelas trevas, então, da mesma forma que eu adquiri esses conhecimentos, e olha, com pouca informação privilegiada, né? Eu não sou um presidente do Brasil para que eu tenha acesso a informações privilegiadas. Agora você imagina um presidente dos Estados Unidos, a quantidade de informação privilegiada que eles têm. Eles têm à disposição deles uma série de estudiosos, pesquisadores, cientistas e espiritualistas que trabalham para o mal, para informá-los de como as coisas são no universo. E aí eles fazem escolhas, né? A partir do momento que ele sabe a verdade, ele tem a escolha entre dizer: não vou mais operar para as trevas. Sim, já operei em outras vidas, reencarnações, mas nesta eu vou brigar contra as trevas. Claro que ele vai ser retaliado, né? Ele vai sofrer calúnia de todas as grandes mídias, ele vai sofrer ameaças de morte, problemas econômicos, vão tentar tirá-lo do poder, aquela coisa toda, caso ele seja um presidente, por exemplo. Mas ele vai estar trabalhando para a luz como nunca antes, né? Se ele tiver essa coragem. E aí eu me pergunto, né, como é que está o nosso presidente Jair Bolsonaro nesse processo? Porque em muitos momentos ele pareceu, de certa forma, né, apesar de que em termos de gestão, eu particularmente não gosto da gestão Jair Bolsonaro, né, mas em alguns momentos, pelo menos essas questões da macro esfera, né, ele se posicionou de forma contrária aos interesses desse governo oculto. Mas agora me espanta que ele tenha ido na Rússia há pouco tempo e voltado com opiniões favoráveis ao Putin. Provavelmente sabe o que é? O Jair, né, como eu já disse aqui para vocês, está lá no vídeo, né, reptilianos estão encarnados entre nós. Jair é de origem cósmica reptiliana, porém ele não está com o véu do esquecimento, ele não se recorda de que é assim. Pode ser que nesse processo de se tornar presidente, lembra do que eu falei, informação privilegiada, esse governo oculto pode estar colocando ele contra a parede, falando: as coisas funcionam assim, assim é o universo e nós que comandamos o planeta hoje. Vai querer estar do nosso lado ou contra a gente? Você escolhe. Se for contra a gente, tá fudido. Então ele deve estar na posição de extremo medo, né? Porque quando uma pessoa não tem uma espiritualidade avançada, ela tem medo da morte, tem medo do desencarne. Gente, quem está evoluindo na espiritualidade não teme a morte, porque sabe que a morte não existe.
Sabe que a única coisa que existe é a evolução ou não do espírito, mais nada. É o desejo do espírito de permanecer no erro ou evoluir. É o desejo do espírito de ir para a quinta dimensão, num planeta regenerado, ou não ir, ou ir voltar a reencarnar em planetas primitivos. É só isso que existe. E a partir dessa existência, as nossas escolhas. Qual é a escolha que você que está me assistindo hoje está fazendo? A de ter medo? A de sofrer dores? A do egoísmo? Comecem a refletir sobre isso. Comecem a pensar sobre a sua reforma íntima, porque é isso que está em jogo agora. Esses caras não querem que você faça a sua reforma íntima e evolua, se vibre na luz, vibre em alta frequência para permanecer na Terra. Ah, Marcos, mas por que esses caras não querem isso? Uai, por vários motivos. Um deles é atrasar o processo de transição planetária, tal como ele deve ser. Um outro motivo, inveja. Porque se nós estamos falando de seres pouco evoluídos, estão desencarnados, tem inveja do processo que a gente pode tomar, o da evolução. Isso é meio óbvio. Nossa, não acredito.